Depois de anos de debates e ajustes, a partir de 2018, as empresas brasileiras passam a, obrigatoriamente, ter que transmitir dados trabalhistas, previdenciários e fiscais por meio do e-Social. Instituído em 11 de dezembro de 2014 no governo da então presidente Dilma Rousseff, o objetivo do e-Social é unificar a transmissão de dados das empresas para o governo. A ideia é substituir pelo menos 15 grupos de informações que antes eram enviados em papel. Com a promessa de desburocratizar e combater a sonegação de informações aos órgãos públicos, o governo federal investiu R$100 milhões no desenvolvimento do e-Social. Nessa primeira etapa, iniciada em 8 de janeiro, a implantação do e-Social alcança todas as empresas com faturamento superior a R$78 milhões. O e-Social, ele é a estrutura tecnológica digital do departamento pessoal. Então, toda a movimentação do departamento pessoal, que hoje era feita internamente e gerenciada internamente, nós vamos ter um ambiente que vai receber todas essas informações e vai fazer todo esse gerenciamento. Então, nós já temos, tanto na contabilidade quanto na área fiscal, essa movimentação que faz parte do ambiente do SPED. Então, nós temos a parte fiscal e a contábil já eletrônica. E isso não acontecia no departamento pessoal e está iniciando com o e-Social. Então, nós tínhamos uma estrutura que era muito antiga e eu diria até talvez antiquada em alguns pontos, que agora nós estamos transformando para o meio digital. E tem uma série de vantagens, tanto para o lado do governo quanto para o lado das empresas. Para o lado do governo, ele hoje o Ministério do Trabalho só tem a capacidade de fiscalizar 3% das empresas. Com o e-Social, ele vai receber 100% das informações de forma digital e vai poder analisar e canalizar esses 3% da força de fiscalização deles, já com informações ou com alguma eventual irregularidade que possa ser apontada no e-Social. Então, isso vai melhorar muito o processo de fiscalização e análise do governo. Para o lado da empresa, nós temos algumas vantagens. É óbvio que a implantação dá muito trabalho, ela é trabalhosa e demanda, eventualmente, até um certo custo para as empresas, mas a médio e longo prazo vai trazer alguns benefícios, como, por exemplo, hoje nós temos um volume muito grande de papéis no departamento pessoal e alguns papéis nós precisamos guardar por 35 anos. Então, nós temos o custo de armazenamento, custo de manipulação, eventualmente um risco de perda e coisas dessa natureza. No e-Social, não, a empresa vai controlar isso eletronicamente. Então, toda essa movimentação de papéis vai diminuir e vai transformar em meio digital. Então, isso vai trazer uma redução de custos operacionais da empresa e de guarda desses documentos da área do departamento pessoal. Porém, antes de se chegar à atual versão do e-Social, foi necessária uma intensa atuação do setor privado para um modelo que não fosse prejudicial às empresas, especialmente aos pequenos e médios empreendedores. A participação da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, e da FENACON, Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas, além de outras entidades, foi fundamental para um sistema ideal. O GT Confederativo representou um avanço grande, muito por parte do governo. Por quê? O governo percebeu, num projeto da magnitude do e-Social, está sendo considerado um dos maiores projetos de TI governamentais do mundo, ele entendeu que precisava chamar a sociedade para fazer essa construção coletiva. Então, ele montou essa estrutura de construção coletiva com o GT Confederativo, chamou as entidades representativas, no caso CNC, FENACON e algumas outras, e para poder fazer essa construção em conjunto. E isso foi muito importante, porque o governo muitas vezes enxerga a posição dele, enxerga as informações dele, mas ele não tem uma visão muito ampla das empresas. Então, nesse ponto, FENACON, CNC tiveram um papel fundamental, que é construir um e-Social que fosse viável para as empresas. É importante colocar que o GT Confederativo, mesmo com a entrada em vigor do e-Social, ele não acaba. Nós vamos continuar, FENACON, CNC e as outras entidades, monitorando todo esse andamento do e-Social e, se eventualmente tiver alguma divergência, nós vamos atuar para poder corrigir e criar um ambiente para as empresas o melhor possível. Nós podemos ver duas características interessantes dessa construção coletiva, dessa possibilidade do governo escutar a sociedade, em dois pontos. Um é que nós houveram alterações de layout do e-Social mesmo antes dele entrar em vigor.
porque foi exatamente toda essa análise que foi feita por parte das entidades, da FENACON, da CNC, e eles alteraram os layouts antes, que isso é muito positivo para evitar que nós tenhamos alterações de layout depois de entrar em vigor, porque isso causa um transtorno muito grande para as empresas. Outro ponto importante foi o ambiente de testes, né? O ambiente de testes ele foi criado 6 meses antes de entrar em vigor para que as empresas possam testar o e-social. E isso é a primeira vez que isso ocorre. Então, nós precisamos, em obrigações acessórias. Então, isso é importante. Inclusive, o ambiente de teste ele continua em vigor agora nesse período e as empresas podem testar antes de efetivamente entrar no ambiente de produção. Um levantamento feito pela FENACON em 2015 estimou que mais de 800 mil profissionais e quase 10 milhões de empresas em todo o Brasil precisarão se adaptar para trabalhar corretamente com o e-social, especialmente treinamento para empresários e funcionários das empresas, com foco naqueles que atuam na contabilidade, no departamento pessoal ou de recursos humanos. Acho que o ponto principal, né, tudo começa, no caso do e-social, que ele envolve vários setores da empresa e várias questões operacionais, eu acho que tudo começa no planejamento, né? Então, o primeiro passo para fazer uma implantação adequada do e-social é o planejamento. Planejar bem, porque nós temos impactos operacionais, nós temos impactos fiscais e nós temos impactos que são muito relevantes, que é a relação empresa e os seus funcionários. Então, nós precisamos planejar, analisar esses impactos e ver qual a melhor solução, porque as empresas não são todas iguais, qual a melhor solução para uma determinada empresa, para as questões operacionais e do dia a dia dela. Então, o planejamento é fundamental. Além, obviamente, da necessidade de entrega dos registros do e-social, nós temos 2 questões relevantes, é que a contribuição previdenciária e o depósito do fundo de garantia, eles saem do e-social. Então, se eu fizer uma entrega errada no e-social, eu posso ter uma base de cálculo errada previdenciária e posso ter um depósito errado do fundo de garantia. Então, além da obrigatoriedade das multas que estão todas previstas em lei para aquelas informações, porque o e-social não altera a legislação, eu ainda tenho também os impactos em termos de recolhimento previdenciário e de depósito do fundo de garantia. Nesse processo, há também um papel muito importante a ser desempenhado pelas entidades sindicais, uma vez que elas também estão incluídas no e-social. Um exemplo é a oferta de produtos e serviços para os setores representados. Nós, CNC, FENACON e todas as entidades que fazem parte do GT, nós sempre tivemos uma preocupação muito grande com as empresas pequenas, as empresas de menor porte, pequenas e médias empresas, porque são as empresas que têm menos acesso à informação e têm uma estrutura interna menor. Então, são as empresas que precisam de um suporte maior, seja suporte tecnológico, suporte na área contábil, nesse caso, na área de departamento pessoal. A grande maioria das pequenas empresas são atendidas por escritórios contábeis e algumas atividades isoladas, por exemplo, como um condomínio, administradora de condomínio. Então, essas empresas pequenas, menores, que são atendidas pelos escritórios contábeis, nós tivemos uma preocupação grande com a capacitação dos escritórios e mostrar de que forma as empresas contábeis vão poder auxiliar os seus clientes a montar uma estrutura mínima que seja, mas necessária para que ele possa recepcionar as informações e transmitir o e-social de forma adequada.